Olá, meus queridos, mais uma vez estamos de volta aqui para darmos sequência ao livro de Josué, desse estudo sobre os livros históricos da Bíblia Sagrada, né? E eu quero crer que você está aí participando, fazendo suas anotações, né? Podem anotar também as dúvidas que surgirem para você entrar lá no grupo do WhatsApp e fazer as perguntas lá, tudo bem? Ou se quiserem, se preferirem, pode fazer diretamente comigo no particular. E eu quero mostrar o primeiro quadro para vocês agora, que trata dos povos, né? Propriamente dito, que eu havia falado anteriormente, né? Sobre alguns deles, que está registrado lá no capítulo 10 de Gênesis, do verso 15 até o verso de número 20. E agora vamos citar pelo menos 4 deles para vocês terem assim uma ideia e uma visão mais próxima de quem eram esses povos. Primeiro, Sidom. Sidom, ele fundou uma grande cidade com este mesmo nome, que dominava toda aquela costa oeste ali do Oriente Médio, da Palestina, aquela costa banhada pelo mar Mediterrâneo. Tá? Você já deve ter ouvido falar sobre a Fenícia, essa grande potência naval da época, que sangrava as águas do Mediterrâneo, abrindo rotas comerciais, se comunicando com os povos ali do sul da Europa e norte da África, né? Fazendo esse elo de ligação. Então Sidom era a principal cidade ali. Então veja que esse descendente de Canaã se tornou extremamente importante na época, né? E era um povo hábil no que diz respeito ao comércio e um povo muito bem preparado na época, né? Na questão das guerras e tudo mais. Então não era um povozinho qualquer. Depois nós temos Et, que é o antepassado dos hititas. Os hititas, que foi esse grande império poderoso que surgiu no segundo milênio antes de Cristo, ali na região que na época se chamava Anatólia, né? Se você procurar nos escritos antigos, você vai ver que o nome era Anatólia, e hoje compreende o território do país que nós chamamos de Turquia, tá? Então os hititas foram, assim, um povo poderosíssimo, né? Conquistavam terras por onde passavam, enfim. E era um grande obstáculo ali naquela região quando Josué chegou, né? Claro que eles depois se estabeleceram mais ao norte, né? Para fazer ali crescer o seu grande império, tá? Muito bem. Depois nós temos o Jebuseu. O Jebuseu, eles habitavam a região central ali, onde é Jerusalém. Por isso que Jerusalém, na época que o povo judeu chegou ali, na conquista de Canaã, se chamava Jebus, por conta dos Jebuseus, né? Uma poderosa tribo que habitava ali e que foi um grande obstáculo. Vocês percebem que, mesmo com toda a bravura de Josué, com toda a estratégia, Jebus só foi realmente conquistada totalmente na época do rei Davi. Olha quantos anos se passaram e eles ficaram ali no meio pressionando e eles ficaram ali se protegendo e resistindo e não era fácil essa tribo aí, tá? Aí, quando Davi assume o trono, ele conquista, né? Lá no ano de 1003 a.C., ele conquista a cidade de Jebus e passa a se chamar então Jerusalém, né? Que é a cidade da paz. São dois vocábulos hebraicos, né? Ir e Shalom, né? Ou Shalom, possamos dizer assim. Então, Jerusalém. Aí na transliteração ficou Jerusalém, que significa cidade da paz. E, por último, que eu quero abordar com você é acerca do amorreu. O amorreu, que se estabeleceram na Babilônia, né? E foi um dos grandes impérios, né? O Império dos Amorreus. Eles pertenciam a uma daquelas cidades-estados que fazia parte ali da Mesopotâmia, naquela região ali do Crescente Fértil, né? E lá no ano de 1894 a.C., começa ali o grande império dos amorreus. Inclusive foi através deles que surgiu ali o Hammurabi, né? Lembra do código de Hammurabi? Aquela escrita cuneiforme que ele criou, né? Então não era um povozinho qualquer. Então eles cresceram intelectualmente naquela região,
né? A escrita que eles codificaram foi usada durante muito tempo, né? Para fazer as negociações comerciais, para fazer as transações que tinha naquela época. Tá? Então tá aí Sidom, Et, Jebuseu e Amorreu, para você tomar nota e entender. Tá? Muito bem. E dando sequência, eu trago para você mais um quadro mostrando aqui, que eu acho que isso aqui é muito interessante para nós entendermos, né, o porquê que aqueles povos deveriam ser exterminados segundo a ordem de Deus. Você percebe isso no texto de Josué, né, que a ordem era exterminá-los totalmente. Né? E aí entra uma questão que é um tema muito debatido na parte acadêmica, né, e as pessoas ficam se perguntando, mas Deus não é amor? Por que que ele mandou destruir? Por que que ele mandou... Só que nós poderíamos tomar muito tempo aqui da nossa aula falando sobre isso, que não é o tema de hoje, mas eu quero só deixar um parêntese aberto aqui, explicando que Deus, ele permitiu, ele deixou pelo menos 400 anos esses povos se arrependerem. E outra coisa, quando as tropas de Israel chegavam, davam oportunidade para a pessoa se converter ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, e deixar as práticas promíscuas que eram adotadas por essas nações. Você pode perceber, por exemplo, Raabe. Raabe se arrependeu, né, e aceitou ser também uma seguidora do Deus dos hebreus, né? Então ela deixou aquelas práticas que ela havia aprendido na sua cultura e por isso ela foi preservada por conta da sua fé ao Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos que, por exemplo, os gibeonitas, eles também ficaram amedrontados, eles fizeram uma aliança e passaram a servir também e adorar ao Deus de Israel, então, deixando as suas práticas promíscuas daquela região, né? Foram preservados. Né? Então veja, havia, claro, uma ordem para exterminá-los, mas havia também uma certa tolerância para aqueles que se arrependiam, faziam uma aliança, reconhecia o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, segundo o texto bíblico. Tá, queridos? Então vamos lá. Deuses dos cananeus são vários. Se você estudar a mitologia cananeia, você vai ficar impressionado de ver quantos deuses, deuses para tudo, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo. E eu coloco para vocês aqui pelo menos 3 que salta aos olhos, chama a atenção, né, pelo fato do ritual que se empregava na adoração desses deuses. Né? Então eu coloco o principal ali para vocês, que é o Baal, principal deus dos cananeus. Seu culto envolvia oferendas, prostituição e mutilações. Segundo, nós temos Acera, ou Acerá, que era a esposa de Baal, segundo essa mitologia. Era conhecida como a deusa da fertilidade e da sexualidade. E as suas sacerdotisas, pasmem vocês, praticavam o sexo ritualístico. Tá? E por último ali eu coloquei o Moloque, que era aquela grande estátua de metal, né? Corpo de homem, cabeça de touro. E segundo os historiadores, eles ateavam fogo ao redor dessa estátua e por dentro o abdômen era oco. Então eles colocavam fogueiras lá dentro. E diz que os braços dessa grande estátua ficavam numa forma que estendida. Né? Nós temos aqui uma imagem que eu vou mostrar para vocês, que vai mostrar mais ou menos como que era. Né? Temos uma gravura aqui, tá? Que vai mostrar mais ou menos como que era. Mais ou menos assim. Então o sacerdote subia as escadinhas, colocava a criança nos braços ali da estátua, que rolava para dentro do abdômen, em chamas. Então oferecia-se crianças vivas nesse sacrifício. E as crianças caíam lá dentro já gritando. Eram queimadas vivas. Né? E segundo eles, fazendo assim, o casal que assim se procedia, né? Ou o cidadão que assim se procedia, oferecendo sua criança, ele era abençoado, né? Ele recebia prosperidade desse deus Moloque. Por isso que o deus Moloque hoje,
ele é também citado às vezes como o Deus do aborto, né? E entre outros, né? Que sacrifica crianças. Então tá aí para você entender, tá? Então só para você compreender, né? Baal, Aserá e Moloque, que eu acredito ser os mais cruentos no seu culto, na sua adoração. Entre outros, né? Por exemplo, havia deuses ali em que as pessoas praticavam no seu culto, na sua adoração, não só o sexo entre os seres humanos, mas também entre animais. Havia o bestialismo, né? Então veja, Deus estava enojado com isso, né? Segundo o texto bíblico, e para Deus era uma abominação muito grande, e por isso Deus usa a nação de Israel e as tropas de Israel para efetuar o juízo contra essas nações, tá bom? Então nós vamos dar prosseguimento ao próximo vídeo, né? E assim estaremos encerrando essa nossa videoaula com vocês acerca do livro de Josué, tá bom? Então até o próximo vídeo e bons estudos para todos vocês.